Glória a Deus. A paz do Senhor, amados. Louvado seja o nome do Senhor. Retornamos, tivemos um problema com o sinal, mas graças a Deus já estamos de volta. Convido mais uma vez os irmãos, pode ser que alguns não chegaram a tempo, né? Ou essa queda impediu que em algum momento nosso contato acabou sendo interrompido, então vamos reiniciar novamente. Vamos do início, amém? Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Pai querido, Pai amado, pedimos a Tua bênção, a direção do Teu Santo Espírito, que Ele realmente esteja, Deus, nos ajudando, nos orientando, nos conduzindo naquilo que estaremos estudando nesta noite. E pedimos a Tua bênção, Pai, sobre cada um de nós, sobre cada um dos nossos irmãos, amigos, aqueles que nos dão, ó Deus, o privilégio de juntos compartilharmos desse momento onde a Tua palavra estará sendo, Senhor, mais uma vez, ó Deus, examinada, estudada, para que ela também seja aplicada aos nossos corações, trabalhando na nossa vida, moldando o nosso caráter, agindo sobre o nosso comportamento e realizando em nós, ó Deus, a Tua vontade. Te louvamos, te bendizemos, pedindo perdão pelos nossos pecados em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Vamos ler a palavra? Evangelho de Lucas, capítulo de número 3, do verso de número 1 ao número 14. E no ano 15 do império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, e Herodes tetrarca da Galileia, e seu irmão Filipe tetrarca da Itureia e da província de Traconites, e Lisânias tetrarca de Abilene, sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, e percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados, segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, que diz: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale se encherá, e se abaixará todo monte e outeiro, e o que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos se aplanarão, e toda a carne verá a salvação de Deus. Dizia, pois, João à multidão que saía para ser batizada por ele: Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está por vir? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer em vós mesmos: Temos Abraão por pai, porque eu vos digo que até destas pedras pode Deus suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois que não dá bom fruto, é cortada e lançada no fogo. E a multidão interrogava, dizendo: Que faremos, pois? E respondeu ele e disse-lhes: Quem tiver 2 túnicas, que reparta com o que não tem, e quem tiver alimentos, que faça da mesma maneira. E chegaram também os publicanos para serem batizados, e disseram-lhe: Mestre, que devemos fazer? E ele lhes disse: Não peçais mais do que aquilo que vos está ordenado. E uns soldados o interrogaram também, dizendo: E nós que faremos? E ele lhes disse: A ninguém trateis mal, nem defraudeis, e contentai-vos com o vosso soldo. Glórias a Deus, glórias a Jesus. A maior necessidade que vivemos hoje não são de projetos, de planos, de métodos, de ideias mirabolantes, mas o que sempre foi necessário e continua sendo necessário é que realmente existam homens de Deus através dos quais Deus possa se manifestar, porque é esses homens a quem Deus deseja ungir, capacitar e os enviar para realizar a sua obra, a sua missão, glorificando o nome de Deus e exaltando a Ele, que é digno de todo louvor e toda adoração, alcançando o homem, alcançando a comunidade, a sociedade, a nação, através de um trabalho sério, dedicado, num esforço coletivo, onde a igreja ela esteja realmente dedicada e se empenhe a fazer a obra de Deus, onde cada um esteja com comprometimento, assumindo e estando na posição, no lugar que Deus assim o deseja usar. E isso, irmãos, é algo que depende de cada um de nós, porque cabe ao homem se posicionar, cabe ao homem se qualificar,
cabe ao homem realmente buscar a face de Deus, para que assim Deus possa então capacitar este homem, ungir este homem, revestir este homem, trazer conhecimento a este homem, levando ele a ter experiências profundas com Deus, para que assim Deus possa usá-lo, sendo este homem agente de Deus na terra, agente do reino de Deus. Glória a Deus. Havia cerca de 400 anos que a nação de Israel estava sem ouvir a voz profética. Ele não veio da classe sacerdotal. É verdade. Não veio do palácio, mas veio a palavra do Senhor a João no deserto. Foi realmente no deserto onde Deus escolheu o local para se revelar a João e usar o João de uma forma extraordinária. Deus usa pessoas, muitas das vezes estranhas, muitas das vezes não tão bem vistas ou bem conceituadas por pessoas, no sentido, não é, do conceito estabelecido pelo homem, porque Deus não vê o homem da maneira que o homem vê. Deus ele olha de uma maneira diferente e escolhe pessoas que muitas das vezes são diferentes, e Deus decide usar essas pessoas de uma forma estranha. E às vezes essas coisas vão acontecer também em lugares estranhos. Veja, escolheu o deserto. João Batista era fruto de profecia, resposta de oração. Na verdade, João Batista era um milagre de Deus. E esse homem era um homem que tinha uma visão. No versículo de número 4, está escrito, segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, que diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Então ele veio preparar o caminho de Jesus, ele veio endireitar as veredas, ele veio trabalhar, ele veio com uma missão específica. Eu entendo que todo homem, toda mulher de Deus, que realmente se coloca na brecha, que se coloca na presença de Deus e atende o chamado de Deus, Deus tem propósitos específicos para cada um deles, para cada um de nós, para mim e para você, se somos achados na posição que Deus deseja, se nos colocamos realmente na brecha, nos colocamos de maneira a sermos achados por Deus, de maneira que agrademos a Deus. Glórias a Jesus. Veja, em Mateus, lá no capítulo 11, vamos em Mateus, o Evangelho de Mateus, no capítulo 11, do versículo 7 ao versículo de número 11, o texto vai dizer assim, Mateus 11, do versículo 7 ao versículo 11. Glória a Deus. Glória a Jesus. É minha netinha, queridos, que acabou de entrar aqui. A minha filha vai vir buscá-la. Ela acabou de chegar aqui na minha casa e ela sempre vem aqui falar comigo. Ela entende. Ela só tem apenas 2 anos, vai fazer 3 aninhos agora em maio. Glória a Deus por isso. Então, em Mateus 11, do versículo 7 ao versículo 11. E partindo eles, começou Jesus a dizer às turbas a respeito de João: que fostes ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Sim, que foste ver? Um homem ricamente vestido? Os que se trajam ricamente estão nas casas dos reis. Mas então, que fostes ver? Um profeta? Sim, vos digo eu, e muito mais do que profeta, porque é este de quem está escrito: eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Em verdade vos digo que, entre os que de mulher têm nascido, não aparecerá alguém maior do que João Batista, mas aquele que é menor no reino dos céus é maior do que ele. Glória a Deus. Que testemunho maravilhoso, não é? De Jesus dando a respeito de João Batista. E eu aqui aproveito para que, através dessa palavra,
quando vemos que Jesus dá um testemunho a respeito de João. É o maior testemunho que nós podemos dar. Muitas vezes queremos que algum projeto, algum plano, alguma coisa realmente venha impactar um show, uma festividade, uma programação, aquilo venha impactar e venha demonstrar de alguma forma, através da realização daquele evento, daquele projeto, ou daquele método que nós tentamos estabelecer para a evangelização, enfim, queremos que esse fato, esses acontecimentos, ou este acontecimento, ele venha nos respaldar, ele venha dar, de alguma forma, um testemunho ao nosso respeito. Mas na verdade que o maior testemunho e realmente o único testemunho que nós precisamos é o testemunho, primeiramente, do próprio Deus. Porque quando temos a confirmação de um chamado, quando temos a confirmação de que é Deus que nos escolheu, é Ele que está nos enviando, e os sinais acontecem, as operações de maravilhas acontecem, coisas extraordinárias acontecem, porque quando Deus está à frente, quando Deus está na direção da obra, quando Deus está conduzindo todas as coisas, quando o Espírito Santo ele tem liberdade para se mover e agir em nós, e por intermédio de nós, certamente os sinais, as maravilhas, os milagres, muitas coisas vão acontecer, testificando que realmente somos chamados de Deus e aquilo que estamos realizando está dentro do propósito, dentro da vontade de Deus. É claro, não precisamos fazer um faz de conta, não precisamos criar algum tipo de arranjo, como muitas vezes estamos vendo por aí, pessoas, não é, que se intitulam homens através dos quais Deus fala, através dos quais Deus realiza milagres, e nós estamos vendo que muitas das vezes há mentiras. Milagres são comprados, pessoas são compradas, e na verdade nós não estamos vendo o que deveríamos ver. Porque se verdadeiramente esses milagres, esses sinais estivessem acontecendo, nós estaríamos vendo este mover tremendo que nós o encontramos, vemos, examinamos, lemos nas Escrituras Sagradas a respeito das maravilhas, das operações que o Espírito Santo realizou através da igreja primitiva. Não estou dizendo que sinais não aconteçam em nossos dias, nem tampouco estou dizendo que milagres não acontecem. Sim, acontecem, mas a igreja precisa buscar de Deus discernimento para realmente identificar, compreender aonde Deus está agindo, aonde Deus está operando, onde há engano, mentira, um espírito de erro, realmente falsas profecias, falsos milagres e aí falsos mestres, falsos líderes. Precisamos buscar de Deus essa sabedoria e esse discernimento para que possamos identificar quem são realmente, verdadeiramente, aqueles a quem Deus tem escolhido. Glórias a Deus. Continuemos. Hoje vivemos esse dia, esse tempo, em que nós estamos vendo pessoas que estão negociando. Algumas igrejas parecem grandes casas de espetáculos, casas de show. E talvez alguém diga, mas pastor, nós vemos um grande movimento, coisas acontecendo, avivamentos estão acontecendo. Bem, todo avivamento, quando ele aconteceu na história da vida da igreja, sinais aconteceram, operações aconteceram, maravilhas aconteceram, contudo, também mudanças muito fortes aconteceram na sociedade. A igreja ela foi extremamente importante na modificação de hábitos, de costumes, de uma vida, muitas das vezes imoral, decadente, como aconteceu na Inglaterra no século XVIII. Houve uma mudança tremenda na vida do povo da Inglaterra no século XVIII. Um grande avivamento aconteceu ali. E esses sinais e essas marcas permaneceram por muitos e muitos anos na vida daquela nação. E hoje nós estamos vendo, sim,
muitas coisas que estão recebendo o nome de que são, mas não são. Não é porque eu coloco um rótulo numa garrafa de vinho que o conteúdo seja vinho. Não. O conteúdo precisa ser vinho. E se é aquele vinho de qualidade realmente, aí sim, ele em seguida, a partir daí, e somente depois que aquela bebida já está ali, é que ele recebe o rótulo, e não antes. Mas muitas das vezes estamos vendo pessoas que estão rotulando cultos, rotulando situações, para depois dizerem que Deus está agindo, que Deus está operando. E nós não temos visto, em alguns momentos, em alguns casos, realmente, a impressão digital de Deus. Porque quando Deus age, Deus ele coloca a sua impressão digital em tudo que ele faz. Ele autentica a sua obra. Glória a Deus. Veja, João Batista, ele não era um profeta da conveniência. Me convém fazer isso ou aquilo para agradar A, B ou C. Vou falar aquilo que aqui esse grupo de pessoas querem me ouvir. E quando estou em outro lugar, é em outro grupo, uma outra situação, uma outra realidade. E agora, novamente, o profeta conveniência, ele vai falar de maneira a agradar aquelas pessoas. Não, João não era esse tipo de pessoa. João não era esse tipo de profeta. João não era esse tipo de homem. Porque o seu caráter não permitia com que isso acontecesse. Temos que entender que João Batista era um homem que falava, que pregava, mas a sua vida andava junto com a sua pregação. Não havia esse distanciamento. Muitas vezes ouvimos pessoas pregando a palavra, mas, lamentavelmente, há um distanciamento muito grande entre aquilo que ele prega e aquilo que ele vive. Então, isso é um problema muito sério. Porque não é assim que o Senhor Jesus ensinou aos apóstolos, que esse ensinamento foi passado à igreja e assim vem sendo passado por gerações esse mesmo ensinamento, que nós temos que pregar aquilo que vivemos. Que todo conhecimento, todo aprendizado através da palavra deve produzir na minha vida experiências. E essas experiências são elas que vão realmente fixar esse aprendizado, que vão realmente escrever nas tábuas do nosso coração, realmente, através dessas experiências, estas palavras, e que vão nos marcar profundamente, e que vão mudar toda a nossa vida, toda a nossa existência, e não somente a nós, mas ao que está ao nosso redor. Glória a Deus. Ele é a lâmpada que ardia e alumiava. Lá no Evangelho de João, no capítulo 1. Vamos no Evangelho de João, no capítulo 1, do versículo 6 ao verso de número 9. Assim está escrito: houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Coisa maravilhosa. Coloque, sublinhe, enviado de Deus. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia todo homem que vem ao mundo. Glória a Deus. João foi um homem enviado por Deus. E isso, meu amado, é essencialmente necessário. É primordial que todo aquele que vai realizar a obra de Deus, ele seja enviado por Deus. Porque não podemos fazer nada à nossa própria vontade, mas temos que ser conduzidos pelo Espírito Santo a fazer a vontade de Deus, a realizar a vontade dele, realizar o querer dele. E para que eu tenha o testemunho de Deus na obra que eu estou realizando, eu preciso estar na direção de Deus. Eu preciso ser enviado por Deus, para que assim realmente
os sinais venham autenticar, as maravilhas venham autenticar, o operar do Espírito Santo, o trabalhar do Espírito Santo, ele venha autenticar aquilo que está sendo feito. Glória a Deus por isso, porque senão nós não teremos. Não adianta nós queremos tomar a frente de Deus, querer fazer as coisas e depois acharmos que Deus vai vir e vai com seu selo ali confirmar aquilo que nós estamos fazendo. Não, nós estamos invertendo as coisas. Estamos tomando a frente de Deus se fizermos isso. Veja, João foi um homem enviado de Deus para fazer uma grande obra. Ele veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que ele testificasse de Jesus, para que ele anunciasse que Jesus era aquele que era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, a luz verdadeira que veio o quê? Trazer o quê? Esperança, vida à humanidade. Foi um ministério maravilhoso, foi um chamado maravilhoso que João Batista recebeu, assim como nós também temos um chamado. Somos escolhidos por Deus para fazermos a sua vontade, fazermos a sua obra. Então que nós estejamos atentos, amém? Ouvir a voz de Deus, compreender o seu chamar e realizar a sua obra com alegria, com prazer, não é, com contentamento e nos dedicando realmente a fazer aquilo que é bom para Deus e para o nosso próximo. E lembrando que se somos chamados para realizarmos as boas novas de salvação, para realizarmos as boas obras, se somos chamados para amar o nosso próximo, então também temos que cuidar daquilo que está ao redor do nosso próximo. Procurar fazer o melhor para que esse próximo ele seja atingido, de maneira com que o amor de Deus, a graça, a bondade, a misericórdia de Deus alcance esse próximo, através das nossas atitudes, através do nosso falar, através do nosso ensinar, mas também através do nosso apoio, do nosso abraço, através também das obras que precisamos realizar para que essas pessoas também sejam alcançadas. Hoje mesmo, vivenciamos dias em que muitas pessoas estão passando momentos difíceis. É lamentável, mas está acontecendo. E se você pode, se eu posso fazer algo de bom por alguém, se alguém está necessitado de uma roupa e temos essa roupa para ajudar, amém? Vamos ajudar. Se temos um alimento para socorrer alguém, vamos socorrer. Mas veja bem, não vamos fazer disso motivo de propaganda, tirando selfie, mostrando que eu estou ali com uma bolsa de compra e entregando, que eu estou fazendo isso ou aquilo, meu querido, e nem tão pouco, tirando às vezes uma foto daquela pessoa naquele momento, recebendo aquela bolsa, registrando aquele momento. Não sei o porquê, porque a palavra diz que não devemos ajuntar tesouros na terra, mas devemos ajuntar nos céus. Então não devo estar tão preocupado, não é, em fazer desta maneira e às vezes até expondo uma família, um homem, uma mulher, enfim, alguém a uma situação em que aquela pessoa possa se sentir constrangida. Temos que ter muito cuidado com essas coisas, amém? Muito cuidado. Veja bem, João não era luz, mas uma lâmpada que ardia, uma lâmpada que alumiava, uma lâmpada que veio trazer e proporcionar uma claridade, um determinado grau de luz, para que essas pessoas que ouvissem a palavra através de João Batista pudessem ser esclarecidos a respeito daquele que é a luz da vida, a respeito de Jesus. Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Lembramos que 2 discípulos de João estavam com ele quando ele declara esta frase maravilhosa, não é verdade? E aqueles discípulos imediatamente deixam João e passam a seguir Jesus. Que coisa maravilhosa. João não quis aqueles discípulos para si. Não se envaideceu, não preocupou-se que ele ficaria sozinho. João não estava preocupado com isso. Mas João queria ver o crescimento, o desenvolvimento na fé daqueles 2 discípulos. E é dessa mesma forma que nós temos que estar em nossas igrejas, trabalhando nesse sentido. Na escola dominical, nos cultos de ensino,
cultos de oração, nos demais trabalhos, atividades que são realizadas, trabalhos de célula, enfim, tantos trabalhos que são realizados, sempre com o propósito de nós estarmos realizando um trabalho de discipular, de ensinar, de conduzir irmãos na fé, e entendendo que cada um de nós somos cooperadores, estamos juntos trabalhando com esse propósito, amém? Ninguém está buscando para si glória ou vanglória humana, não, mas cada um está realmente empenhado em fazer a sua parte para que aquele discípulo ele possa crescer e possa se desenvolver para a glória de Deus na fé cristã e se tornem realmente homens e mulheres de Deus tremendamente usados por Deus. Veja bem, João Batista, ele não era um eco, mas ele era uma voz. No mesmo Evangelho de João, no capítulo 1, no verso de número 22 e número 23, versos 22 e 23. Vamos ler. Disseram-lhe, pois, quem és? Para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizeis de ti mesmo? Disse, eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Veja, ele é uma voz, ele não é um eco. Uma voz é alguém que realmente prega a palavra e demonstra não apenas um conhecimento realmente teórico, intelectual, mas ele tem um conhecimento prático, é aquele que adquiriu experiências, é aquele que tem um conhecimento também baseado num relacionamento direto com Deus, numa vida de oração, numa vida de busca, numa vida em que ele realmente se achegou a Deus e Deus se achegou a ele também, e ali começa a se ter um relacionamento, né? Uma intimidade, uma proximidade com Deus, e isso é maravilhoso. Vemos que na passagem anterior, não é? Antes de lermos essa anterior, vimos que João também é falado por Deus como o anjo, o meu anjo. Que coisa maravilhosa, não é? Esse testemunho de Deus, que coisa maravilhosa. Então, falando que é um homem em que tinha um caráter, um homem de vida de santidade, um homem de vida de pureza, um homem de vida de comprometimento com a verdade. Gostamos muito daquele versículo. Conhecereis a verdade vos libertará. E o outro ainda, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Todos nós conhecemos esses versículos. Mas muitas das vezes, muitos não estão vivendo a verdade. Não estão vivendo uma vida agradável a Deus. Mas dizem, ele é o caminho, a verdade e a vida. Então eu preciso estar no caminho, estar em Cristo, e Ele está em mim. Eu preciso viver a verdade, andar na verdade, falar a verdade, expressar a verdade, praticar a verdade. E eu preciso ter vida. Essa vida precisa ser percebida e realmente ela precisa ser notória. As pessoas precisam perceber que nós temos algo maravilhoso da parte de Deus em nós. Estamos sendo transformados dia após dia para a glória de Deus. Porque, meu querido, não podemos viver de uma maneira errada. A religiosidade, ela é muito perigosa, porque ela tira a essência da vida. E quando ela tira a essência da vida, também esse evangelho, vivido de maneira religiosa, é um evangelho que não transforma, que não muda ninguém. Mas o evangelho verdadeiro é aquele que rasga o coração, que abre a ferida, que penetra, que trata, que cura e que fecha e que cicatriza. É um evangelho que transforma. É esse evangelho que eu e você precisamos viver. Eu creio que você tem vivido isso, não é? Nossas vidas, relacionamentos, lutas, dificuldades, todos os processos que nós estamos passando ao longo da nossa caminhada com Deus, muitas das vezes nós podemos dizer que nós temos cicatrizes. Cicatrizes
de momentos, de situações, de crises, de lutas que nós passamos, que nós enfrentamos, mas que nos tornaram homens e mulheres mais maduros, mais comprometidos e responsáveis no reino de Deus. Glória a Jesus. Continuemos. Não basta ser apenas um eco. É preciso ser uma voz. Não basta carregar, não é? Aquele bastão profético como Geazi, não é? Ele andava ao lado de Eliseu. Não basta falar, mas é preciso conhecer. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Maravilha. Lá em Provérbios 24:10, diz assim: se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Nas pregações de João, nunca houve perda perceptível da força espiritual. Pelo contrário, houve sempre demonstração de força, de poder espiritual nas palavras de João Batista. Porque João nunca parou para dar ouvidos a outro tipo de vozes. Nunca se deixou influenciar, porque assim nunca se tornou conivente com nada de errado. Pelo contrário, eu entendo que a voz que nós ouvimos, seja de Deus ou dos homens, ela determinará quem eu sou como homem de Deus, você como mulher de Deus, nós como servos e servas do Senhor, vai determinar quem somos. E aí também determinará aonde chegaremos. Porque se realmente somos chamados e escolhidos por Deus, enviados por Deus, capacitados por Ele a fazer a sua obra, meu querido, nós vamos chegar exatamente aonde Deus deseja que nós cheguemos. Amém? Isso é fundamental. Que nós possamos alcançar de Deus o propósito para o qual Deus nos chamou, nos salvou e realizar esse propósito. Que coisa maravilhosa. Porque quem não deseja chegar nos céus e ouvir da parte de Deus, servo bom e fiel? Entra na minha presença, entra no meu gozo. Que coisa maravilhosa. Mas para isso, nós temos que ser homens e mulheres que não estejamos ouvindo vozes, mas que possamos aprender a discernir a voz de Deus e obedecê-la em todo o seu propósito, em tudo aquilo que Ele estabelecer para a minha vida, para a sua vida, ao meu respeito e ao teu respeito. Glórias a Deus por isso. Glórias a Deus. Ele era um homem humilde. Ele disse, João Batista, eu não sou digno de desatar as correias das sandálias. Ele também disse, convém que ele cresça e que eu diminua. Que coisa maravilhosa. Todo professor de escola dominical, né? Todo evangelista, missionário, até mesmo nós que somos pastores, sempre temos que trabalhar, eu creio, com essa visão, que vamos trabalhar para que aqueles que recebem o ensino, a orientação, aqueles que conduzimos, orientamos, não é? Aqueles a quem Deus confiou em nossas mãos, podemos levá-los, não é, ao nível de espiritualidade ao qual também nós devemos ter, amém? Para que eles também cresçam, se desenvolvam e quem sabe ainda se tornem homens ainda de um nível espiritual maior do que nós somos, que ainda venham realizar obras maiores do que nós temos realizado, que venhamos a realizar. Eu creio que esse tem sempre que ser o propósito. Não é querer ser o melhor do que ninguém, mas trabalhar para que o outro seja melhor do que nós somos, para que ele chegue mais longe do que nós fomos, para que ele realize obras ainda em maior quantidade e em melhor qualidade daquela que nós realizamos. Eu creio que isso tem que dominar em nossos corações. Temos que ter esta visão, temos que pensar nisso, mas não naquela situação em que muitas das vezes formamos aqueles sítios teológicos aonde nós queremos transmitir e ensinar, mas transmitimos algo apenas o suficiente para que aquelas pessoas aprendam, elas cresçam, elas cheguem a um determinado nível, mas que nunca consigam chegar ao nível em que nós nos encontramos. E muitos têm medo.
que esses que estão aqui cheguem ao mesmo nível e venham até ultrapassá-los. Quantos pastores têm medo de conduzir suas igrejas? Há um conhecimento maior, uma profundidade maior. Quantos seguram as rédeas da igreja e não soltam, como se nós fôssemos dono da igreja? Não somos. A igreja não existe por nossa causa, nós pastores existimos e fomos chamados por causa da igreja. Porque existem ovelhas, existem vidas, existem almas para serem pastoreadas, amadas, cuidadas, tratadas, curadas. Então nós temos que ter esta visão, para que o evangelho cresça, o evangelho se desenvolva para a glória de Deus. Se Deus nos deu um cajado, se Deus nos colocou na liderança, é Ele mesmo, determinado o tempo dele, em que vai fazer com que esse cajado ele seja transferido para a mão de outra pessoa, para dar continuidade e seguimento à obra de Deus, e a igreja cresça, o evangelho cresça para a glória de Deus. É assim que devemos pensar, é assim que devemos ver. Caso contrário, não há nada de sólido, de consistente na vida de muitas pessoas. Somos aquela espiga coxa, sem miolo, com aquele grão insípido, sem gosto, não é? E certamente, com um determinado tempo, vai se estragar. Vai se estragar. E quem é que quer uma espiga xoxa? Quem quer? Quem quer mastigar e ao botar a boca num grão de milho morder, ele está vazio, ele está... Não tem nada, não tem substância. Certamente essa espiga é jogada fora, é deixada à beira do caminho, e a pessoa vai buscar uma outra espiga, saudável, boa, não é verdade? Glória a Deus. Bem, ele era um homem também corajoso. Em Lucas capítulo 3, verso 19, que é o texto que nós estávamos lendo anteriormente, Lucas capítulo 3, verso 19. Sendo, porém, o tetrarca Herodes repreendido por ele por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, e por todas as maldades que Herodes tinha feito. Um homem forte, um homem corajoso, um homem valente, um homem destemido, determinado, que ele não se amedrontou, ele não teve medo, mas que ele foi ali, repreendeu, como diz a palavra. Ele repreendeu Herodes por causa de Herodias, que era... Mas ele denunciou o pecado do rei. Ele preferiu correr o risco de ser preso e morto, ao invés de não falar a verdade. Ele preferiu falar a verdade. Ele preferiu confrontar o rei com o seu pecado, e o pecado do rei com o rei. Ele não se calou, ele não se intimidou. Ele poderia, como se diz, condescender, ceder. Ele podia compactuar com o erro daquele rei, mas não compactuou. Ele denunciou. E ele afrontou, face a face, aquele rei, repreendendo ele. João Batista era um homem cheio do Espírito Santo, um homem no qual o Espírito Santo habitava, um instrumento que o Espírito Santo usava, e glória a Deus por isso. João Batista era um homem que desde o seu ventre foi cheio do Espírito Santo. Aos 5 meses de idade, estremeceu de alegria no ventre de sua mãe. Não é verdade? Aos 5 anos ele já vibrava por causa de Jesus. Que coisa maravilhosa. Quando aquelas duas mulheres se encontram, ambas estavam num período de gestação. Numa estava no ventre
o profeta João Batista, e no outro, ali estava Jesus. E o Espírito Santo se movia desde o ventre na vida de João Batista. Glória a Deus. Deus usou aquele homem, como diz o texto, em Lucas capítulo 3, verso 5. O vale é um lugar de depressão, um buraco. E muitas das vezes existem abismos, buracos na vida das pessoas, impurezas, pecado, comodismo, desânimo, adultério, fornicação, mentiras, enfim, tantas situações que provocam essa depressão, né, na vida das pessoas. E Deus ele levantou esse homem para aterrar os vales, mas ele levantou esse homem também para nivelar os montes. Montes falam coisas altas, soberba, pessoas autoritárias, pessoas que se confiam muito em si mesmas, pessoas que se acham melhor do que outras, orgulho, a soberba, são realmente coisas muito perigosas na vida de uma pessoa. Nabucodonosor acabou comendo capim. E Herodes foi comido de vermes. Tudo por causa da soberba. Tudo por causa do orgulho. Muitos também falam de incredulidade. Porque quando a incredulidade ela prevalece, a altivez da incredulidade domina o homem. O homem não crê em Deus, o homem não consegue caminhar na presença de Deus, ele se afasta de Deus e automaticamente ele deixa de alcançar e receber as bênçãos de Deus. E Deus usou esse homem também para consertar os caminhos tortuosos, caminhos cheios de defeitos. Caminho tortuoso fala de hipocrisia, desonestidade, fala também sobre duplicidade, pessoas que aparentam ser uma coisa e são outra, pessoas às vezes que conscientemente mantêm uma dupla personalidade, escondem o seu verdadeiro eu, escondem o seu verdadeiro ego, às vezes escondem até a sua verdadeira identidade, onde moram, onde vivem. E aí começam a trabalhar com duplicidade. Isso é muito perigoso. Porque vai chegar um ponto que essa pessoa se perde, daqui a pouco ela mesmo não sabe quem ela é quem. Quem ela é, na realidade. Muito complicado. Algumas pessoas são uma bênção na igreja, mas em casa deixam muito a desejar. Duplicidade. E nós não podemos ser assim. Uns aparentam ter uma santidade imensa, mas fora dos portões da igreja, essa santidade desaparece. Não é visível, não é percebível, não é notório na vida dessa pessoa. Alguns usam até aquela expressão, né? São os agentes secretos do evangelho. Na igreja são evangélicos, mas fora dali ninguém sabe que eles são evangélicos. Eles escondem de todo mundo. No trabalho, na faculdade, na escola, né? Naquela roda de amigos, né? Naquela mesa de bar, e por aí vai. Não é verdade? Deus usou esse homem para aplainar os caminhos que são escabrosos. Caminho escabroso fala de algo que está fora do lugar. Algo que não está bem ajustado. Algo que não está bem posicionado. Seja namoro, seja um casamento, seja a nossa fidelidade em trazer à casa de Deus nosso dízimo,
seja também no administrar o dinheiro que fica em nossas mãos, porque às vezes entregamos o dízimo, mas na hora de administrar o que tem em nossas mãos, né, nos perdemos, somos descontrolados, vamos além do que o nosso braço pode alcançar. Não é verdade? Não é fácil. A nossa vida devocional, ela também pode estar vivendo desequilíbrios, onde o Espírito Santo precisa agir na nossa vida para trazer o equilíbrio necessário à nossa vida espiritual, à nossa vida devocional. E é sempre bom termos o Espírito Santo nos auxiliando nisso, nos mostrando, nos ajudando, para que possamos ter o nosso momento devocional com Deus. Isso é essencial para todos nós. Esse tempo que nós estamos vivendo é um tempo de restauração de altares, altares no seio da família, altares no coração de cada um de nós. É um tempo de restauração de altares. Que as pessoas estejam nos ajudando, amém? A também restaurar esse devocional, essa comunhão com Deus que nós precisamos manter diariamente, através da Bíblia, da sua leitura, do seu estudo, da prática, através da adoração, através da oração. Amém? Elementos fundamentais na nossa vida devocional com Deus. Ele é um homem que tem uma mensagem, um homem que prega a palavra de Deus, agradando a Deus, mas não se preocupando se está agradando aos homens, porque ele está preocupado em falar daquilo que Deus quer que ele fale. 400 anos de silêncio profético. João parece falando sobre arrependimento e a nação estava se desviando de Deus, se afastando cada vez mais de Deus. Então surge João Batista demonstrando que a religião daquele povo estava corrompida. Palácios corrompidos, príncipes corrompidos, governantes corrompidos, sacerdotes corrompidos. Toda a sociedade judaica, em todas as áreas dela, em todos os seus segmentos, havia se corrompido. E isso é muito sério. E quando olhamos para a nossa realidade hoje, o Brasil, estamos vivendo exatamente isso. Em várias áreas, nós vimos como a corrupção, como a mentira, não é? Como o trabalhar ilícito está aí. E não podemos dizer assim, está somente no nível dos governos, seja ele municipais, estaduais ou federal, não. Nós percebemos isso no dia a dia. O toma lá da cá, o jeitinho de se dar melhor aqui, se dar melhor ali. Como tirar vantagem em cima de alguém. Veja que nós estamos vivendo um momento difícil, mas tem pessoas no meio dessa situação, dessa chamada pandemia do Covid-19, estão tentando tirar vantagens de inúmeras maneiras. Porque às vezes falamos assim, o tal governador, há notícias que estão acontecendo, há realmente um mau uso de dinheiro público. Ok. Mas quem foram as pessoas contratadas ou empresas contratadas? Quem são esses também? Porque se a autoridade se corrompeu, também existe na outra ponta, na outra extremidade, alguém, uma empresa que também se corrompe, que está corrompida e que faz parte dessa situação. E querendo ou não, todos nós, volta e meia, vamos nos encontrar em situações onde situações vão tentar nos corromper, vão tentar nos tirar da presença de Deus, vão nos tentar nos afastar de Deus e aí vamos cair numa religiosidade. E numa religiosidade corrompida. Vamos declarar uma fé genuína, mas estamos vivendo uma fé que já se corrompeu. Caso a gente ceda, caso a gente venha agir de maneira
conveniente a nós e a outros, onde não buscamos primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, mas buscamos o nosso eu, a nossa vontade, o nosso querer. Ou estamos preocupados em agradar ao querer de alguém, à vontade de alguém, a fazer o pensamento de alguém, enfim. Não podemos viver um evangelho de conveniências. Não podemos. O evangelho de Cristo é um evangelho puro, verdadeiro e genuíno. E é dessa mesma forma que devemos pregar, anunciar, viver, testificando que esse evangelho realmente é poder de Deus e que transforma. Tem nos transformado e transformará qualquer um que abrir seu coração e permitir com que essa palavra penetre e certamente transformará a vida, a família, os relacionamentos, enfim, tudo que diz respeito àquela pessoa. Glória a Deus por isso. Era uma época de crise moral. Líderes religiosos corrompidos, Anás, Caifás, sumos sacerdotes, mas que não tinham conhecimento real de Deus, eles não conheciam a Deus. Eram, não é, os maiores representantes da fé judaica, da religião judaica, mas eram homens que não conheciam a Deus. Nós temos que estar muito atentos a isso, para não cairmos no mesmo erro. Porque muitos estão por aí se dizendo pastores, homens de Deus, e não são. Outros começaram muito bem, mas em algum momento se perdeu. Então eu e você precisamos estar atentos, porque o cair é do homem. Não somos melhores do que ninguém, nem maiores do que ninguém. Podemos errar. Então temos que estar atentos, vigilantes, para que nós não venhamos a cometer exatamente os mesmos erros ou termos os mesmos tropeços que outros tiveram e que levaram eles a quedas e que caíram. Então nós temos que estar muito atentos, porque se fomos chamados, se fomos escolhidos, temos que andar segundo a vocação a qual Deus nos chamou e nos confiou essa vocação. O ministério pastoral, eu como pastor, eu entendo que o ministério pastoral está acima de mim. Eu não estou acima dele. O ministério pastoral está acima de mim. Ele existe. E por isso sou pastor hoje. E tenho que estar realmente vendo de acordo com os princípios que a palavra me demonstra, me declara e me aponta, que são princípios essenciais para que eu, como ministro de Deus, eu possa honrar a Deus no chamado pastoral. Nessa grande responsabilidade que me foi confiada por Deus e de homens que, presente comigo, num altar um dia, onde dobrei os meus joelhos, impuseram suas mãos sobre a minha cabeça e me consagraram ministro do Evangelho. Então eu preciso honrar a Deus e a esses homens e a igreja, o povo, aqueles a quem confiaram a mim esse chamado pastoral. Todos nós temos que estar muito atentos a isso. Nosso país atravessa uma crise moral. Famílias estão aí destruídas. As drogas, os jogos, as bebidas, a prostituição, tantas coisas estão corrompendo a nossa sociedade, corrompendo todos os níveis da sociedade. Porque eu não sei se eu poderia dizer que existe hoje algum nível onde não se tenha corrompido, de alguma maneira. Eu não sei. Mas eu creio que quando as instituições são sérias e elas vão detectar que há um problema, elas vão agir imediatamente para solucionar e remover aquilo que está provocando o mal naquela instituição. E não vamos permanecer coniventes com este mal, permitindo com que o mal ele venha, denegrir, ele venha trazer e promover a falta de credibilidade naquela instituição.
Então nós, como igreja, temos que ter uma responsabilidade muito grande, porque eu entendo que, assim como naqueles dias, a crise nacional que se estabeleceu sobre o povo de Deus naquela época, é porque aquilo se iniciou dentro, na vida daqueles que deveriam ser os maiores representantes de Deus no meio do seu povo. Então eu creio que o que estamos vivendo hoje, parte disso, cai sobre os ombros da igreja. Que fomos coniventes, que nos calamos, que fomos fazendo vistas grossas a muitas coisas. Mas glória a Deus que Deus tem levantado o seu povo e despertado a sua igreja, para que ele possa estar trazendo mudanças. Eu creio que Deus está no controle da nossa nação e que muitas coisas, teremos muitas mudanças ainda nesse ano e que veremos verdadeiramente Deus agindo poderosamente sobre o Brasil, sobre os três poderes constituídos desta nação, o poder executivo, o poder judiciário e o poder legislativo. Eu creio. E sobre a igreja evangélica brasileira. Temos que banir todo o viés da corrupção que tem tirado muitos do caminho da seriedade, da honestidade, da integridade, da honra, da moral, daquilo que é justo, daquilo que é correto, daquilo que é bom. Vivemos a crise, onde a pobreza, a fome, a violência, a impunidade estão aí. Mas eu creio. Estamos orando por um grande avivamento. E esse avivamento, que há de implodir sobre a vida da igreja, como uma bomba atômica que vai implodir e vai se espalhar por toda esta nação, a manifestação da glória, do poder de Deus, a manifestação da presença, do trabalhar, do agir, do operar do Espírito Santo de Deus de uma forma tremenda sobre essa nação, vai mudar essa nação. Porque a igreja de Cristo será transformada. E uma igreja transformada, totalmente nova, com identidade restaurada, ela vai ser levantada para a glória de Deus nessa nação. E nós veremos mudanças, tanto dentro quanto fora da igreja, corpo de Cristo. Uma época de crise espiritual em que aquela nação se encontrava e que hoje muitos crentes se encontram em algum tipo de crise espiritual. Aqueles que afirmam que a igreja evangélica brasileira está crescendo. Contudo, onde os efeitos causados por este crescimento na sociedade e na nação não estão sendo vistos. Precisam ser vistos de uma forma muito forte. Todas as igrejas, denominações, trabalhando em prol do reino de Deus. Ninguém preocupado em levantar uma bandeira denominacional, mas preocupado em levantar a bandeira do Evangelho de Cristo, aonde que seja honrado, glorificado e enaltecido, onde cada um de nós, como membro do corpo de Cristo, trabalhemos em prol desse corpo, para que ele seja saudável, para que ele tenha uma vida abundante, para que ele expresse a glória de Deus, para que realmente ele seja a imagem de Deus nessa terra, e Deus seja glorificado, e o reino de Deus ele seja propagado. E Deus, através da sua igreja, vem estabelecendo o seu governo, o seu domínio sobre a nossa nação, levando a nossa nação a um tempo de prosperidade em todas as áreas jamais vistas, mas principalmente no âmbito espiritual, na vida da igreja, na vida de cada membro. Deus, ele promove um cenário de restauração. Hoje, quando eu olho para a nação, eu vejo que Deus está trabalhando e está promovendo um cenário de transformação. Mas, pastor,
Eu estou vendo muitas coisas assim meio bagunçadas, Primeiro, Deus vai ter que botar para fora o que está errado. Quem são os mentirosos, quem são os hipócritas, quem são os falsos. Sejam falsos pastores, falsos líderes, falsos membros, sejam falsos cidadãos, falsos políticos. Deus está mexendo, trazendo para fora todo o mal, toda a corrupção que possa existir, para que realmente Ele possa remover as máscaras, Ele possa remover as capas de falsa religiosidade, tirar a máscara daqueles que são falsos, que estão aí inseridos num contexto da igreja evangélica brasileira, mas que são falsos, são enganadores, são mentirosos, são lobos, são mercenários. Deus vai tirar a máscara de cada um deles. Aqueles que fizeram do evangelho um lugar de se enriquecer, em que muitas das vezes não socorre o necessitado, mas ele está mesmo ajuntando dinheiro para si próprio. E se esquece de uma coisa, que quando chega o momento da nossa partida, todos vamos da mesma maneira. Sabe como? Não levamos nada daqui. Nada é levado. Tudo fica. E muitos que ajuntaram tesouros na terra, explorando pessoas, explorando a igreja, explorando a sociedade, veja bem, Deus veio para fazer um acerto de contas. E Deus não erra nos seus cálculos. Deus é um matemático perfeito. E Ele vai cobrar. E muitos que pensaram que ajuntaram para o futuro, se esqueceram que o poder da vida, de dar e tirar, está nas mãos de Deus. E não sejamos achados em falta. Porque a balança de Deus, ela mostra exatamente o peso correto. O metro de Deus, ele nos mede de forma correta. Nada foge aos olhos de Deus. E esse é um tempo em que Deus está pesando, está medindo, está agindo na vida da igreja e na vida da nossa nação, do nosso país. Glória a Deus por isso. Que todos nós possamos estar conscientes de que esse tempo é um tempo escolhido de Deus. É um tempo de restauração. Por isso o texto vai dizer ainda, são chamadas ao arrependimento. E as pessoas que ele chama arrependimento, multidão, falou com os publicanos, falou com os soldados, se dirigiu a Herodes, não é? Ele denunciou o pecado. E ele chamou os homens para o arrependimento. E o arrependimento é necessário. E arrependimento envolve abandono de pecado, o ser generoso em dar, em socorrer aquele que necessita, agir com honestidade, com integridade moral e ética, agir com honestidade nos seus negócios, naquilo que se tratou, naquilo que se combinou, agir com justiça com o seu próximo, com os seus relacionamentos, ser um patrão justo, ser um empregado justo, agir com justiça. Isso é fundamental. Integridade na palavra, ser íntegro no falar. Sermos também pessoas aonde não haja no nosso coração ganância. A palavra diz que, no verso 9, mas já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo.
Então essa mensagem de salvação, ela traz, sim, salvação, mas ela também traz condenação. A própria palavra vai dizer que o ímpio não vai permanecer na congregação dos justos. O ímpio não vai conseguir. Guarda o teu pé quando entrares na casa do teu Deus. Quer dizer, não é de qualquer maneira. Não é viver uma vida sem compromisso, sem responsabilidade, sem autenticidade cristã. Porque para que eu possa dizer que eu sou uma nova criatura, algo tem que ser visível na minha vida. E é que eu estou lutando contra o pecado. Porque todo aquele que nasceu de novo, ele luta contra o pecado diariamente. Ele resiste ao pecado, ele resiste à tentação. Mas se alguém é conivente, ele aceita o pecado. E ele está sempre envolvido, encontrado, meu querido, me desculpe, mas não há novo nascimento aí. Porque essa é uma característica primordial na vida de todo aquele que nasceu de novo. Ele luta contra o pecado. Ele resiste o mal. Para que seja vencedor. Diante das dificuldades, diante dos problemas, diante das crises, das situações que venham. Ele é alguém que luta. Para se manter santo, separado. Uma vida em santidade a Deus. Temos que lembrar que Jesus está voltando. E se ele está voltando, ele vem buscar a sua igreja. A igreja precisa estar adequadamente vestida com as suas vestes nupciais. É essencial. Nossas vestimentas, nossos calçados, nossos pés, nossos lombos, enfim, temos que estar totalmente prontos, preparados para o arrebatamento a qualquer momento. A qualquer instante. Porque não poderemos dizer, fui pego de surpresa, não. Não podemos dizer isso. Mas, na verdade, a única coisa que poderá ser dita, hoje, a igreja foi arrebatada. E se alguém ficar, fiquei, por causa da minha negligência. Porque não quis ouvir a voz de Deus, não quis obedecer, não quis me submeter a Deus, não quis viver conforme a vontade de Deus para a minha vida. Fui eu que errei. É o que a pessoa vai ter que dizer. Naquele momento, aquela pessoa vai sentir um arrependimento muito profundo. O único problema é que esse arrependimento chegou tarde demais. Que o Espírito Santo esteja nos ajudando para que nós possamos entender que Deus espera frutos dignos de arrependimento, que Deus espera de cada um de nós um posicionamento na presença dEle. Amém? Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Que Deus vos abençoe, vos dê uma noite abençoada na presença dEle. Glória a Deus. Oremos. Pai, muito obrigado. Nós te louvamos, te bendizemos por este momento que estivemos aqui juntos. Pedimos a tua bênção sobre cada família, sobre cada irmão e cada irmã, sobre aqueles que compartilham conosco desse momento tão agradável nessa live. Muito obrigado. Dá-lhes uma noite em tua presença, Senhor. E que o teu Espírito Santo esteja falando fortemente a cada coração, Pai. Nós assim te oramos e assim te bendizemos em tudo em nome de Jesus. Que a graça do nosso Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso Deus e Pai, o consolo e a presença, as manifestações do Espírito Santo de Deus sejam com cada um dos amados. Todos digam amém e amém. Deus os abençoe. Sexta-feira estaremos novamente numa nova live aqui, agora com o pastor Cotrim, que nos dará o privilégio de estar também conosco aqui. Então não deixe de estar ligado conosco na próxima sexta-feira. Amém? Deus os abençoe em Cristo Jesus. A paz do Senhor. Shalom.